Devocional. Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 1º de maio. Chega de negativismo. Estamos seguros e sabemos que, sendo Deus parceiro no trabalho deles, todas as coisas cooperam e se encaixam em um plano para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu plano e propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. A confiança e a negatividade não andam juntos. Elas são como o óleo e a água, simplesmente não se misturam. Eu costumava ser uma mulher muito negativa, mas graças a Deus, finalmente aprendi a ser positiva. É muito mais divertido e frutífero. Ser positivo ou negativo é uma escolha, é uma maneira de pensar, de falar e de agir. Essas duas maneiras decorrem de um hábito que foi formado em nossas vidas, por meio de um comportamento repetitivo. Talvez você seja como eu. Eu simplesmente tive um começo ruim na minha vida. Cresci em uma atmosfera negativa, em meio a pessoas negativas. Elas foram os meus modelos e tornei-me como elas. Eu realmente nem sequer percebia que a minha atitude negativa era um problema até casar-me com David. Ele era muito positivo e começou a me perguntar por que eu era tão negativa. Eu nunca havia realmente pensado no assunto, mas quando comecei a fazer isso, percebi que era sempre assim. Comecei a entender que eu não estava esperando nada de bom e que era exatamente esse resultado que eu obtinha. As pessoas não gostavam de estar com alguém negativo, de modo que eu costumava me sentir rejeitada, o que aumentava os meus temores e a minha falta de confiança. Ser negativa abriu a porta para muitos problemas e decepções, o que por vez aumentava a minha negatividade. Levei tempo para mudar, mas estou convencida de que se eu posso mudar, qualquer um pode. Você não precisa ser negativo, a escolha é sua. Quando são encorajadas a pensar positivamente, as pessoas costumam retrucar. Isso não é a realidade, mas a verdade é que pensando positivo pode mudar a sua realidade atual. Deus é positivo e essa é a realidade dele. Essa é a maneira como ele é, a maneira como ele pensa e a maneira como ele nos encoraja a ser. Pensar negativo deixa você infeliz. E por que você escolheria ser infeliz quando pode ser feliz? Confie nele. Que pensamentos negativos têm assediado a sua mente? Substitua-o por uma promessa da palavra de Deus, na qual você pode confiar. De maio. Uma mente equilibrada permanece positiva. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, de temor covarde que se encolhe e bajula, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de calma, de uma mente equilibrada, disciplinada e domínio próprio.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode decidir passar pelas situações com uma atitude correta. Na verdade, você pode escolher antecipadamente manter uma atitude positiva em meio a toda situação negativa que se apresenta. Se tomar essa decisão e meditar nela durante um bom tempo na sua vida, então quando a dificuldade surgir, você já estará preparado para manter uma atitude positiva. Ao longo da história, temos exemplos de pessoas que mantiveram atitude positiva diante de tempos difíceis e, portanto, transformaram os seus problemas em oportunidades. Especificamente, posso me lembrar de vários indivíduos que, enquanto estavam encarcerados em prisões, compuseram alguns dos escritos mais influentes que o mundo já conheceu, como A Carta da Prisão, de Martin Luther King, O Peregrino, de John, A História do Mundo. Não há dúvida de que essas pessoas poderiam ter atitudes terríveis ao enfrentarem problemas terríveis, mas tomaram a decisão e mantiveram a melhor atitude durante os piores momentos de suas vidas e deixaram contribuições para o mundo que ainda são lidas e ouvidas hoje. Não creio que elas simplesmente nasceram pessoas positivas. Entendo que elas tiveram de fazer uma escolha, e a escolha delas não apenas beneficiou a elas mesmas, mas nesse processo abençoou o mundo. Um dos piores erros que podemos cometer em nossa maneira de pensar é acreditar que simplesmente não somos como essas pessoas positivas e que não podemos evitar ser negativos. Se você pensa que não pode fazer nada a respeito da sua maneira de pensar e da sua atitude, então você está se derrotando antes mesmo de começar a tentar. Discipline-se para permanecer forte em sua atitude positiva em todas as circunstâncias. Confie nele. Qual foi a sua atitude na última vez que enfrentou uma situação realmente difícil? As suas escolhas o abençoaram e também aos outros? Você colocou a sua confiança em Deus? Olhando para trás, agora, como você poderia ter lidado com isso de uma forma diferente? De maio. Tenha a expectativa de receber favor. O que teria sido de mim se eu não tivesse acreditado que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Espere pelo Senhor e tenha expectativa e esperança nele. Seja corajoso e tenha bom ânimo. E permita que o seu coração seja vigoroso e tolerante. Sim, espere pelo Senhor e tenha expectativa, a esperança nele. Salmo 27, versículos 13 e 14. Deus quer lhe conceder favor, a bondade que você não merece. Vemos que o favor de Deus se manifeste na vida de muitos homens e mulheres na Bíblia. E não há motivo para pensar que Ele não possa oferecê-lo a você também. Aprenda a acreditar em Deus para lhe conceder favor. Confesse diversas vezes ao dia que você tem o favor de Deus e do homem.
Você ficará impressionado com as coisas empolgantes que acontecem se você declarar a palavra de Deus em vez de declarar o que você sente. O favor sobrenatural pode ser expresso de formas diferentes. Você pode conseguir o emprego que quer, mas para o qual não está qualificado naturalmente. As pessoas parecem gostar de você, sem nenhuma razão especial. Você consegue o melhor lugar no restaurante com o melhor garçom. As pessoas lhe dão coisas que sem motivo algum. Favor significa que alguém vai parar e deixar você entrar em uma faixa no trânsito enquanto os outros estão passando a toda por você, como se você nem sequer estivesse ali. Viver com o favor de Deus é muito empolgante. Quando José foi cruelmente maltratado pelos seus irmãos e eles o venderam como escravo, Deus lhe concedeu favor em todo lugar por onde ele ia. Ele obteve o favor de Potifar e foi colocado a cargo da sua casa. Ele obteve o favor do carcereiro durante a sua prisão, por um crime que ele não havia cometido. Ele obteve tanto favor de Faraó que José se tornou o segundo em poder, estando acima dele apenas o próprio Faraó. Sim, andar com o favor de Deus é uma maneira empolgante de se viver. Vemos muitos homens e mulheres a quem admiramos na Bíblia e que receberam um favor. Ruth, Esther, Daniel e Abraão, apenas para citar alguns. Resista e recuse-se a permitir que a dúvida o convença de que as coisas boas não acontecem com você e com a sua família. Tenha a expectativa determinada de que as coisas boas acontecerão a você. Confie nele. Peça a Deus para lhe conceder o favor divino e sobrenatural, e depois confie que ele o fará, à medida que você procurar pelo favor em sua vida. (4 de maio). Suas provações são temporárias. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que estiverem envolvidos em provações de qualquer espécie, ou se depararem com elas, ou caírem em várias tentações. Estejam certos e entendam que a provação é a prova da sua fé, geram resistência, firmeza e paciência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ouvi dizer que muitas pessoas que vivem em partes do mundo onde existem as 4 estações distintas, falam o quanto elas valorizam o inverno, a primavera, o verão e o outono. Elas gostam da variedade e da beleza singular, das qualidades e das oportunidades de cada estação. A Bíblia nos diz que o próprio Deus muda os tempos e as estações. Ver Daniel, capítulo 2, versículo 21. As estações mudam, isso é verdade, no mundo natural. E é verdade com relação às estações da nossa vida. Significa que os tempos difíceis não duram para sempre. Podemos ter dias péssimos, semanas difíceis, meses ruins, ou até um ano que parece ter mais do que a sua cota de problemas. Mas toda a experiência negativa chega ao fim. Algumas das situações difíceis em que nos encontramos
parecem durar tempo demais. Quando isso acontece, geralmente somos tentados a reclamar ou a ficar desanimados. Em vez disso, precisamos ajustar imediatamente a nossa atitude e pedir a Deus para nos ensinar algo de valor. À medida que alcançamos em meio à situação que está diante de nós, de acordo com Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus usa as provações e a pressão para gerar bons resultados em nossas vidas. Ele sempre quer nos abençoar. Às vezes, as suas bênçãos vêm por meio de circunstâncias inesperadas, que podemos encarar como negativas. Mas se mantivermos uma atitude positiva em meio a essa situação, teremos os resultados positivos que Deus deseja nos dar. Se você está passando por um tempo difícil agora, deixe-me lembrá-lo de que este provavelmente não é o primeiro desafio que você já enfrentou. Você sobreviveu ao anterior e provavelmente aprendeu algumas lições valiosas por meio dele. E sobreviverá a este também. Suas provações são temporárias. Elas não vão durar para sempre. Dias melhores estão a caminho. Simplesmente mantenha a sua atitude em alta e não em baixa. E lembre-se de que esta é apenas uma estação e ela passará. Confie nele. Essa provação é temporária. A estação que você está atravessando mudará. Você pode confiar nessa importante verdade. Respire fundo e agradeça a Deus pela estação em que você está agora, assim como pela estação que Ele está trazendo para você. (5 de maio) Deixe o passado, olhe para o futuro. Se admitimos livremente que pecamos e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e às suas promessas, e perdoará os nossos pecados, descartará as nossas iniquidades e nos purificará continuamente de toda injustiça, de tudo que não está em conformidade com a sua vontade em propósito, pensamento e ação. 1 João capítulo 1, versículo 9. É inútil se preocupar com qualquer coisa, e é duplamente inútil se preocupar com alguma coisa que está completamente acabada e a respeito da qual nada pode ser feito. Se você cometeu um erro no passado, pode ser corrigido. Então vá em frente e tome uma atitude para corrigi-lo. Mas se você não pode fazer nada a respeito disso, exceto lamentar, então peça perdão a Deus e a qualquer pessoa a quem você possa ter ferido. E não se preocupe mais com isso. Deixe-me lembrar-lhe de que a preocupação é inútil. Então por que se preocupar? Deus nos deu sabedoria, e uma pessoa sábia não passará o seu tempo fazendo alguma coisa que não produz nada de valor. Existem muitas passagens maravilhosas na Bíblia que nos ensina a deixar o passado para trás e olhar para o futuro. Somos lembrados que devemos esquecer o que ficou para trás e manter nossos olhos voltados para a frente, para Deus e para o seu plano para nós. Ver Filipenses capítulo 3, versículo 13.
podemos encontrar paz no conhecimento de que a compaixão e a bondade de Deus se renova a cada manhã, e a sua fidelidade é abundante. Ver Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Também não devemos nunca nos esquecer de que Ele é capaz de superar os nossos erros e fazer muito mais do que jamais poderíamos imaginar que Ele poderia fazer por nós. Ver Efésios capítulo 3, versículos do 16 ao 20. Deus providenciou um caminho para que o seu passado não tenha absolutamente nenhum poder sobre você. Mas cabe a você receber o seu presente, gratuito de perdão, de misericórdia e de um novo começo. Não permita que os erros do seu passado envenenem e ameacem o seu futuro. Quando você pede a Deus para perdoá-lo por alguma coisa que fez de errado, Ele é fiel e justo para fazer isso. Ele nos purifica continuamente de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Está perdoado e esquecido, mas você precisa fazer o mesmo. Confie nele. Quando você ouve a palavra passado, qual é a primeira lembrança que lhe vem à mente? Se é algo que o faz sentir-se culpado, ore e peça a Deus para ajudar você a esquecer e a confiar que Ele tem grande coisa para o seu futuro. 6 de maio. Você nunca está velho demais para crescer em seu modo de pensar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de relevância, e é honroso e digno, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e digno de amor, tudo o que é agradável e cativante e gracioso. Se alguma virtude e essência há, se há algo digno de louvor, pense e aprecie essas coisas. Fixe suas mentes nelas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A dona Coralina, uma das principais neurocientistas especialistas em aprendizado, é uma cristã comprometida. Observa em seu ensino a respeito do cérebro. A Bíblia é uma ciência. Acreditam que a mente e o cérebro são um só. A maneira como você pensa é voluntária. Você pode controlar os seus pensamentos. Quero dar ao seu cérebro um novo trabalho e começar a ensinar a sua mente a trabalhar para você e não contra você. Uma maneira importante de fazer isso é tomando a decisão deliberada de começar a pensar positivamente. Entendo que o seu cérebro não será capaz de cumprir o novo papel completamente, da noite para o dia. Você pode estar pedindo a ele para passar por uma transformação radical, e isso leva tempo. Portanto, dê a ele um pouco de graça, mas decida-se que, com a sua diligência e com a ajuda de Deus, o seu cérebro trabalhará para você, em vez de trabalhar contra você, e se tornará uma força positiva, poderosa em sua vida. Gosto do que a dona Leff disse, que o cérebro humano leva 18 anos para crescer e uma vida inteira para amadurecer. Reflita sobre esse ponto. Embora todos os outros órgãos do corpo estejam totalmente formados quando a pessoa nasce,
e simplesmente crescem à medida que o corpo cresce. O cérebro, na verdade, leva 18 anos para estar totalmente formado. Depois disso, ele continua a amadurecer até o dia em que a pessoa morre. Isso significa que, por mais velho que você seja, o seu cérebro ainda está amadurecendo. Essa é uma ótima notícia, porque significa que você não precisa ficar empacado em nenhum padrão e pensamento antigo ou errado. O seu cérebro ainda está amadurecendo, portanto, você ainda pode amadurecer o seu modo de pensar. Confie nele. O que lhe vem à mente imediatamente quando pergunto: de que forma sua mente está trabalhando contra você? Lembre-se de que seu cérebro leva uma vida inteira para amadurecer. Confie que nunca é tarde demais para mudar de ideia. 7 de maio. Supere a culpa. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Milhões de pessoas destroem as suas vidas sentindo-se culpadas por alguma coisa que ficou no passado, e a respeito da qual elas não podem fazer nada. Quando Deus perdoa os nossos pecados, também remove a culpa. Mas, assim como precisamos receber o seu perdão, também precisamos receber libertação da culpa e não permitir que a emoção da culpa nos controle. Se Deus diz que somos perdoados e declarados inocentes, então devemos acreditar na sua palavra, mais do que acreditamos na maneira como nos sentimos. Frequentemente ouvimos as pessoas dizerem: vou me sentir culpado por isso pelo resto da minha vida. Ou já ouvi pessoas dizerem: jamais superarei o que fiz. A palavra de Deus diz que quando Ele nos perdoa, esquece a ofensa e não há mais penalidade pelo pecado. Ao contrário, há total remissão dele. Ver Hebreus capítulo 10, versículos 17 e 18. Por que decidir que você vai se sentir culpado pelo resto da sua vida, quando Deus providenciou uma maneira de você viver livre da culpa? A culpa é a preocupação enraizada do medo. Temos medo de que Deus esteja zangado, ou de que o que fizemos de errado seja grande demais e ruim demais, até mesmo para Deus perdoar. Sentimos que não merecemos o perdão, de modo que não o recebemos. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam dos nossos pecados passados. Temos medo de que elas nunca nos perdoem ou nunca nos vejam como boas pessoas outra vez. A culpa tem tudo a ver com o passado. Ela tem o poder de arruinar o seu futuro. Supere-a. Deus não tem nada contra você. Se você se arrependeu sinceramente do que fez e está confiando no sangue de Jesus para purificá-lo da sua antiga maldade, no instante em que você se arrepende, Deus perdoa e esquece. Então, por que não seguir o exemplo dele e receber o seu perdão e também esquecer? Confie nele. De que você se sente mais culpado? Você pediu perdão a Deus? Você confia nele quando ele diz que o perdoou? Então esqueça isso